Eu não sei se você sabe, depois você pode pesquisar aí. Existem jogos que você pode jogar pelo celular, pelo computador. E esses jogos você monta um time. Esse time tem 5 pessoas. E aí você conversa com uma pessoa que está lá no Japão, o outro do time está em São Paulo e assim por diante. É um time de 5 contra outro time de 5 dentro de uma arena, dentro de um cenário, onde eles têm que matar o outro time o mais rápido possível. Antes de entrar na rodada, eles conversam entre eles e bolam uma estratégia. Como que o ataque vai ser feito? Eles listam as fraquezas de cada um, os pontos fortes de cada um, e cada um fica responsável por uma coisa. Eles se organizam e sempre tem um líder ali. Sempre tem um líder no meio deles. E aí, um fica responsável por ser o sniper e dar cobertura, o outro é o piloto. Ele dirige o caminhão deles, o tanque, e ele pilota o helicóptero também. O outro fica com a escopeta, o outro fica com os explosivos e assim por diante. Aí começa a rodada. Eles entram em campo e lutam num time, um apoiando o outro, ajudando na fraqueza do outro. Porque você sabe que o teu amigo, ele tem um teclado ruim, ele não consegue se virar assim muito rápido, né? Então tu já fica por trás dele aqui na retaguarda, que ele fica aqui, ó. Então tu já fica, você que cobre. Então um ajuda na fraqueza do outro e assim eles vão se ajudando, porque se eles não trabalharem em equipe, eles não vão conseguir ganhar. Aí eles entram, olha, em 30 segundos geralmente já termina a coisa, em 1 minuto já termina. Quando eles voltam, digamos que eles perderam. O que eles fazem? Eles analisam tudo que deu certo, tudo que deu errado. Aqueles que fizeram coisas certas recebem elogios. E aqueles que fizeram coisas erradas, o líder vai puxar a orelha. O outro puxa a orelha também. Aí eles criam uma nova estratégia, entram em campo de novo e dessa vez eles conseguem conquistar a vitória. Aí um fala pro outro assim, ó, se nós ganharmos 10 rodadas uma atrás da outra, o que eu vou fazer? Vocês podem vir esse final de semana aqui na minha casa que eu vou, sei lá, eu vou fazer um churrasco pra todos nós aqui pra gente comemorar o prêmio que a gente ganhou. Em uma semana, eles ganham 10 rodadas. Isso pode acontecer num dia, inclusive, porque a rodada dura uns 2 minutos. E naquele final de semana eles vão ter um churrasco. Olha só que incrível isso, né? E aí sabe o que acontece? Quando você pega uma pessoa dessa que tem 18 anos e você coloca na tua empresa, ele não dura uma semana. Por quê? Primeiro motivo, porque ele leva 30 dias para receber um salário. Ele não está acostumado a levar 30 dias para receber uma recompensa. Segundo, você não explicou claramente para ele o que ele tem que fazer. Tá faltando alguma coisa. Ele não entendeu o que é. Lembra que eu falei para você que tem um erro muito comum, você não dá espaço para a pessoa mais experiente para ela decidir o que ela quer fazer? Pois é, o mais novo ele precisa da orientação. Esse também é um erro muito comum aí dos líderes de fazer isso daí, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa, tá? Antigamente não, né? Até hoje no Brasil aí é utilizado a liderança autoritária, o chefe que xinga, que grita com as pessoas, né? Pois é, até os 30, quem tem mais de 30 para cima ainda tolera esse chefe. As pessoas com menos de 30, olha, não tem o que fazer, é a personalidade delas. Se você não vive aquilo que você prega, você não tem a capacidade de me liderar. Então, quanto mais nova for a pessoa, mais forte isso é. Então, se ele olha assim para uma pessoa de 40, né? Porque você contratou um monte de pessoas novas, aí você bota alguém de 40 para ajudar ele, né? Então, se ele olhar assim e falar assim, ó, esse tio aí não vive o que prega, ele pula fora. Tá bom? Ele pula fora. Porque assim, ó, o mundo não precisa mais de gente assim, tá?
Já tá cheio de gente assim. Pessoas que falam uma coisa, cobra do outro, cobra do mais novo, mas ela não faz nada. Entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. O líder, ele vive aquilo que ele prega. Então, aí você fala assim, Bruno, você fala assim pra mim, né? As pessoas mais novas que trabalham aqui, elas não gostam de escutar feedback. Aí eu vou falar assim pra você, bobagem. Por quê? Porque no jogo de computador que elas jogam, elas recebem feedback o tempo inteiro. Pois é, só que no jogo, por que o jogo para essas pessoas é muito mais gostoso que a vida real? É muito mais gostoso que o trabalho, sabe por quê? Porque no jogo, ela recebe prêmio e medalha o tempo todo e elogio do time. O time fala, poxa cara, você é o maior sniper que eu já vi na minha vida. Aí ele fica se achando. Só que quando ele tá trabalhando, o chefe só fica reclamando. Não elogia ele. Entendeu? Então a pessoa tem no videogame aquilo que falta dentro de casa, a pessoa ganha no videogame aquilo que falta no trabalho. Então o que acontece? Qual é que é o grande segredo aqui, tá? Quando você trabalhar com homens mais novos e você perceber que ele gosta de jogar, automaticamente você deve colocar ele em processos em equipe, porque ele está acostumado a trabalhar em equipe. Processos rápidos. E que ele tenha resultado rápido, recompensa rápida. Ah, então quer dizer que não dá para trabalhar a longo prazo com essas pessoas? Dá, só que você vai ter que desenvolver o cérebro delas para isso. O que eu tô querendo te dizer aqui, ó? Você que tá assistindo esse vídeo aqui, quando eu tô falando, é bem óbvio, né? Mas antes disso você não tava pensando, tanto é que as empresas têm um monte de problema. Tá? Então o óbvio é óbvio quando alguém fala pra você. Aí você, é verdade, é isso aí mesmo. Claro que eu tô falando, né? Se eu não estivesse falando, talvez não fosse óbvio. Então agora você parou pra pensar. Isso daqui, sabe o que acontece? Eu tenho muito conhecimento de psicologia. E o que acontece? Para você ter conhecimento de psicologia, você tem que ser psicólogo. Só que o psicólogo, ele é um profissional da saúde. Ele não tá dentro de uma empresa. Ele tá dentro da empresa só se tiver um terapeuta, um psicólogo ali. E o RH é a coisa que mais se aproxima de um psicólogo se não tiver algum ali, né? Então se você tiver algum aí na tua empresa, você mostre, por favor, esse vídeo aqui pra pessoa, porque talvez ele não tenha percebido isso ainda. Que a maneira com que o cérebro funciona é diferente, porque na hora que a internet começou, o videogame começou, o cérebro não estava formado. Ou seja, é quase como se nós estivéssemos trabalhando com alienígenas dentro da empresa. Porque você está acostumado a trabalhar com pessoas com mais de 30, elas têm um jeito do cérebro funcionar. E os mais novos é uma outra maneira. Se as empresas não saberem lidar com a juventude, o que vai acontecer? Aqui no Brasil, 3 empresas fecham por minuto. Uma a cada 20 segundos. É uma loucura. Aí você imagina assim, ó, se você não contrata ninguém mais novo, o que vai ser da tua empresa daqui mais alguns anos? Porque assim, ó, o mais novo, a geração Z daqui a pouco vai ter 40 anos. Então tem muita empresa que não vai durar mais 20 anos no mercado. Eu não sei se você se preocupa com a tua empresa, então, se você se preocupa, eu acredito que é uma boa você começar a pensar sobre isso, né? Então, vamos lá ver o videogame. O videogame é um trabalho em equipe. Você trabalha em equipe, monta uma estratégia, entra em campo, executa a estratégia, volta, aplica feedback. Deu errado? Feedback de desenvolvimento. Volta em campo, atua de novo e depois volta. E faz isso várias vezes. O que acontece? Isso aqui, ó. Tudo que você repete fica gravado na mente. Então a internet é um monte de vídeo curto, esses cortes que a gente fica olhando, Instagram, TikTok, um monte de coisa. Ele vai programando a pessoa por curto prazo. Prazer. E isso vicia. Isso vicia, tá? Isso é viciante.
Então o que acontece? Esse rapaz, ele gosta de trabalhar em 5 minutos de atuação. Cada processo que ele for trabalhar na empresa tem que durar 5 minutos. Que é o tempo de uma partida do videogame. E é muito interessante o seguinte, tá? É muito interessante o seguinte. Então você começa a desenhar os processos da tua empresa para se adequar à geração Z. E aí eu vou falar uma coisa para você, tá? Você vai ter na tua empresa uma pessoa de 20 anos de idade sendo disputada por outras empresas. Outras empresas vão chegar até aí e vão falar assim, ó, me empresta esse rapaz aí. Aí você fala assim, Bruno, tu tá doido da cabeça? Como assim, Bruno? Exatamente. Sabe por quê? Porque no videogame, aquele rapaz ali, ele é disputado pelas outras equipes. Cada equipe é como se fosse uma empresa diferente. Pensa assim. Aquele rapaz ali, ele é profissional. No quê? No quê? Criação de estratégia, liderança de equipe para processos curto prazo, aplicação de feedback, de desenvolvimento e de elogio. Ele elogia bastante porque ele está acostumado a elogiar. Que mais? Ele entra rápido em campo e qualquer trabalho que você precisa ter resultado rápido, você pode contar com ele. Trabalha muito bem com a tecnologia, reflexos rápidos, atenção a detalhes, porque ele precisa ser atento aos detalhes. A sombra do inimigo bate numa parede e ele consegue ter uma localização. Então eles têm um pensamento muito bom de 3D, de projetos. Então ele sabe, atrás daquele prédio lá tem um carinha assim, 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 ó, porque ele viu uma sombra batendo lá e refletindo. Então ele está muito atento. Outra coisa, audição. Processos que precisam de pessoas que escutam bem, né? Por quê? Porque ele coloca o fone de ouvido, ele tem que escutar os passos do personagem. E aí ele calcula a distância. Então, olha, eles têm muitas habilidades. Será que você está usufruindo dessas habilidades aí? Você sabia que são dezenas, centenas de habilidades que uma geração Z tem? Você sabia disso? As pessoas mais novas aí na tua equipe, elas estão fazendo isso por acaso? Será que é tão óbvio assim que eu tô falando? Por que você não tá fazendo? Por que todas as empresas do Brasil não estão fazendo? Sabe por quê? Porque infelizmente você vai ter que concordar comigo agora que tem muita empresa que prefere pegar as pessoas já prontas. E não ficar treinando, e não ficar mudando o processo. Querem ficar sempre do mesmo jeito. Não se mexe em time que tá ganhando. Então o que acontece? A minha empresa é projetada para quem tem mais de 30. Então eu não vou desenhar um novo processo aqui dentro para fazer isso. Eu recomendo que isso seja feito. Desenhe processos, tudo que envolva, como eu falei para você, eu dei algumas dicas aqui, né? De audição, de localização, de calcular coisas, atenção a detalhes, né? E assim por diante. E aí você fala assim, Bruno, olha só, eu acho que essas pessoas não escutam o que eu tô falando não, hein? Porque uma vez teve um jovem aqui que trabalhou na minha empresa, ele não escutava nada do que a gente dizia. Ele queria fazer as coisas do jeito dele e ele não escutava nada. Olha, pode ser que vai doer talvez no teu coração que eu vou te falar, tá? Será que você vive o que você prega? Será que você é uma pessoa assim que... porque o mais novo... talvez essa pessoa ela não tenha um pai, uma mãe que inspire ela. Então o mais novo ele vai olhar pra ti assim, ó, ele se inspira no jogador lá que ganhou o campeonato. Aí quando ele olha pra você assim, ele olha pra ti assim ou pra outra pessoa e pensa assim, não, mas essa pessoa aí não... Porque ele fala uma coisa e faz outra. Porque eles têm atenção aos detalhes. Eles olham assim, ó, pô, uma pessoa de 50 anos tá falando uma coisa e tá fazendo outra, mas não, mas né? Como se costuma falar, né? Esse tiozão aí não sabe nada. Esse cara aí, eu vou fazer do meu jeito. Olha o tipo desse cara aí.